Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será sobre potenciação com 2 ou 3 expoentes. Então vamos lá começar a nossa aula. Se você ainda tem dúvida nesse conteúdo, clique no link abaixo e assista a nossa aula anterior. Então como é que funciona a potenciação? A potenciação, por exemplo, eu posso representar um número de forma menor, né? Uma operação, por exemplo, eu tenho 4 vezes 4 que é igual a 16. Como é que eu posso representar? Eu posso representar ela como 4 elevado a 2 igual a 16. Sendo 4 a base, porque o 4 é a base? Porque eu estou multiplicando o número 4. 4 vezes 4. O expoente vai ser 2, por quê? Porque o 2 está sendo multiplicado quantas vezes? O 4. 4 vezes 4, 2 vezes. Então o expoente vai ser 2. 4 vezes 4 é igual a 16. Então o 16 será a nossa potência. Essa é a estrutura da potenciação que nós aprendemos na aula anterior. Então vamos prosseguindo hoje para a potenciação com números com expoente 2 e 3, com alguns exemplos também. Quando for expoente 3, significa que a base será multiplicada 2 vezes por ela mesma. Por exemplo, eu tenho aqui 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é o quê? É 10 vezes 2? Não. 10 elevado a 2 é o quê? É 10 vezes 10. Porque o 10 ele é a base, então é o número que eu vou utilizar, e o número elevado é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa base, por ela mesma. Se está elevado a 2, então vamos repetir o 10 duas vezes. Então 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então 10 elevado a 2 é o que? 100. Não é 20, pelo amor de Deus, né? Digamos que eu tenho aqui 6 elevado a 2. Como é que funciona? Mesmo esquema. Repito a base quantas vezes? A base é o que? 6. Qual é o número qual é o expoente? 2. Então, quantas vezes a base vai ser multiplicada? 2 vezes, por ela mesma. Então, 6 elevado a 2 é igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Correto? E por último, nós temos 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 é o quê? É 1 repetido quantas vezes? 2 vezes. Então, é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então, isso é o expoente 2. Vamos fazer o contrário. Digamos que eu tenho isso aqui, 3 vezes 3. Como é que eu transformo em potência? Qual é o número que está sendo multiplicado? É o 3. Então, 3 é a minha base. Ele está se repetindo quantas vezes? 2 vezes. Então, meu expoente é 2. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Como eu represento 7 vezes 7 na forma de potência? De potenciação. 7 vezes 7, qual é a base? 7. Quantas vezes o 7 aparece? 2 vezes. Então, é 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 é igual a 49. Outro exemplo, eu tenho 11 vezes 11. Qual é o número que está se repetindo? 11. Quantas vezes? 2 vezes. Então, é 11 vezes 11. Ou 11 elevado a 2. 11 elevado a 2 é igual a 121. Então, esse seria o nosso exemplo aqui. Agora, vamos para como seria na vida real. Como é que eu poderia aplicar isso? Por exemplo, digamos que você tem aqui o quarto de Pedro, ele tem um quadro, ele tem um formato quadrado. Lá serão colocadas cerâmicas. Cada lado, ou seja, cada borda cabe 5 cerâmicas. Como podemos representar a quantidade de cerâmicas nesse quarto? Você está observando a figura aí, né? Cada lado vai caber, cada borda vai caber 5 cerâmicas. Como é que eu posso representar isso? Eu posso representar porque se em cima cabe 5, embaixo cabe 5, 5 vezes 5 vai ser 25. Você vai perceber aí, se você contar, que tem 25 cerâmicas. Outra forma de eu representar isso, né, na forma de potenciação, seria como? Em vez de ser 5 vezes 5 igual a 25, eu poderia fazer 5 elevado a 2, porque o 5 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é igual a 25. Então, esse seria um exemplo do dia a dia que eu poderia representar na forma de potenciação. Vamos agora para o expoente 3. Quando tiver o expoente 3, significa que a base será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Agora é um pouquinho a mais do que a outra, né? Mas também é bem simples. Digamos que eu tenho aqui 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é o que? É 10 vezes 3, que é igual a 30? Não, jamais. 10 elevado a 3 é igual a
10 vezes 10 vezes 10. A base é 10, que é o número embaixo, né, que eu vou multiplicar, e ele vai aparecer quantas vezes? Você olha para o expoente. O expoente é 3, então o 10 vai aparecer 3 vezes. Então 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então 10 elevado ao cubo, que é 10 elevado a 3, é igual a 1000. Digamos que eu tenha 6 elevado a 3. Como é que eu faço? Qual é a minha base? Qual é o número que eu vou multiplicar? É o 6. Quantas vezes ele vai aparecer? Você olha para o expoente. 3 vezes. Então vai ser 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. Então 6 elevado ao cubo, ou seja, 6 elevado a 3 é igual a 216. Eu tenho esse outro exemplo aqui. 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é o quê? Repito o 1 quantas vezes? 3 vezes. Então 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 elevado ao cubo é 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Então, esse é um exemplo. Vamos fazer só o inverso aqui, para você entender um pouco melhor. Transformando em potenciação aqui. Eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 3. Como é que eu transformo em potenciação? Qual o número que eu estou multiplicando? 3. Então, a base vai ser 3. Quantas vezes o 3 aparece? 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 que é igual a 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Por quê? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Como é que eu represento 7 vezes 7 vezes 7? Qual é a minha base? Vai ser 7. Quantas vezes o 7 aparece? 3 vezes, porque 7 vezes 7 vezes 7. Então, 7 ao cubo vai ser igual ao quê? 343, porque 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 343. Digamos que eu tenho esse outro exemplo aqui, para finalizar. Eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Vai ser igual ao quê? Qual é a minha base? 2. Ele está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, é 2 elevado a 3. Que vai ser igual ao quê? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3, é igual a 8. Um exemplo do dia a dia, de como ele poderia aparecer, seria assim. Olha aqui nesse exemplo. Foram agrupados alguns cubos de forma que cada borda da figura tem 3 cubos. Então, nessa figura aqui que forma um cubo, tem 3 cubos em cada borda, né? 3 quadradinhos tridimensionais, né? Quantos cubos tem nessa figura? Se eu sei que cada borda tem 3 cubos, como é que eu faço? É só eu multiplicar os que estão em cima, pelos que estão embaixo, pelos que estão atrás. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Como é que eu represento isso na forma de potenciação? Represento da seguinte forma. 3 elevado a 3. Por que é 3 elevado a 3? Porque você viu lá em cima, 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 3 elevado a 3, que é igual a 27. Por quê? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, esse seria um exemplo do dia a dia que você poderia usar a potenciação com expoente 3. Essa foi a nossa aulinha de hoje, pessoal. E só para terminar, olha se você está craque mesmo. Se você entender esse meme aqui, você está craque. 5 elevado a 2 é igual a 10. Está correto? Olha aí, olha o gatinho chorando aí. Tá errado, né, pessoal? Por quê? Comente aqui nos comentários por que tá errado isso aqui e por que o gatinho tá chorando, que é os professores de matemática das cidades. Se você entendeu esse meme é porque você compreendeu a aula. Escreva aqui nos comentários. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Boa semana para vocês e tchau, tchau.